Estamos ao vivo, meus senhoras e senhores, nesta segunda-feira maravilhosa, eu carequíssimo. Estamos ao vivo, mais um Papo Arte começando. Esperar o povo entrar, Dieguinho já está presente, Mone Buchala. E aí, Mone, tudo bem? Barbaléu, vou acenando pro povo aqui. Gilmara, zero já entrando, o povo já tá que tá. Deixa eu chamar o Dieguinho, que hoje as leituras são foda, são boas, convenientes com o que estamos vivendo. Oi, Gilmara, tudo bem? E aí, Dieguinho? E aí, tudo certo? Ah, minha luz não tá boa. Pera lá, tem que acender aqui. Ixi, tudo bem comigo, Moni? Ó, mandei lá pra Tatá as coisas, agora se virem aí com o material. Mandei um monte de tralha pra ela colocar no site lá. Pra quem não sabe, estamos criando o site da nossa peça, que eu e o Diego estamos fazendo Vagabundos de Plantão. Logo mais teremos um site com materiais exclusivos dos atores do nosso processo, que a gente está trabalhando inclusive na pandemia à distância. Então, em breve vocês vão poder saber um pouco mais desse projeto maravilhoso que estamos envolvidos, ok? E aí, Dieguinho, tudo bem? E aí, tudo certinho? Coloca o fixado aqui pra galera. Ah, verdade, verdade. Deixa eu botar nosso filtro enquanto isso, pra gente poder. Vamos esperar o povo chegar. Boa tarde a todos que estão entrando. E olha lá, eu botei o filtro errado. Aqui. Deixa eu dar oi pro pessoal que tá Vai aqui. dando aí que eu tô fixando. Vai lá. Ai, o Neves. A Mone já estava aqui. Gilmara, beijo. Camila, beijo. Alice, beijo. O Zero, beijo. Borba, beijo. É Zig isso mesmo. Marley. Zig Marley, meu queridos. É isso mesmo. Marília. Você viu, Diego, que eu fui eu só fui cortar um pouquinho meu cabelo, acabei careca, ó. Você cortou? Como é que você cortou o cabelo nessa quarentena, meu amor? Eu tô Máquina, né, querendo em cortar casa. o meu tá horrível. Tem máquina, né, em casa, né, senhora? Ah, não vou passar a máquina no meu, não. Não vou, não. Não. É, de repente não é jogo, né? De repente não é jogo. Mi chegou também. Sejam todos bem-vindos à Live Papo Arte. Hoje a gente vai ter a leitura aí desses trabalhos, desses conteúdos do filme Cidade dos Homens, Olhos que Condenam e Green Book. A gente resolveu trazer para vocês esses trabalhos, esses conteúdos, em função dos acontecimentos dos últimos dias, né, pessoal? A gente não pode ficar. A gente não pode não tocar nesse assunto, infelizmente, um assunto tão delicado e tão absurdo, né, Igor? É, e como a gente gosta de unir as coisas de uma forma não pesada, apesar do assunto já ser muito sério, mas a gente não quer, enfim, trazer uma forma pesada para nossa live, a gente escolheu três leituras de conteúdos de filmes interessantes para o momento. Então a gente vai ler, vai fazer as cenas e quem não assistiu algum desses filmes, ainda vou falar de alguns outros aqui, mas quem não assistiu depois vai assistir porque é interessante para a gente entender um pouco esse universo que é bizarro, que combina nas atitudes que a gente vê hoje, né? Então é legal entender um pouco o contexto da parada, né? Para a gente poder ter opinião, para a gente ter nem que saber o que acontece no mundo, né? Porque tem muita coisa que a gente que nos é distante e que a gente não tem noção realidade, a verdadeira noção da realidade. Então é isso. Escolhemos três leituras que, que, que vão nessa linha, nesse assunto, para depois vocês assistirem. Cidade dos Homens vocês já devem ter assistido. Olhos que Condenam, eu já falei muito aqui na live, que é uma série do Netflix que foi premiadíssima por ser uma história real e por ser tão bem produzida, tão bem retratada. É uma minissérie de 4 episódios, tem uns 70 minutos cada um, e é muito interessante. E o filme Green Book, que foi indicado em várias áreas do Oscar,
se eu não me engano, de 2017, e, e que o Mahershala Ali também até ganhou melhor ator coadjuvante, que é também uma história real sobre o motorista do personagem do Mahershala Ali, Ali, que é um pianista, enfim, negro, na época que os negros ainda tinham hotéis só para negros, hotéis não podiam sentar à mesa com os brancos, entrar em estabelecimentos, enfim, toda aquela zona que a gente sabe, né, que existiu. E ele era um famoso pianista da época e mesmo assim tinha N barreiras, enfim, ele tinha um motorista e o filme é a vida desse motorista, dessa relação. Então é bem importante, bem legal, assistam depois que não assistiu. E vamos às leituras, vão ser gostosas. Vão ser gostosas. E aí vocês fiquem aqui com a gente. Espero que tenham prestado muita atenção no que o Igor falou, que foi muito importante e o que a gente vai debater aqui também vai ser. Olha só, vamos dar um oi aqui para as pessoas que chegaram. Vamos ver quem mais. Odraud, que eu não sei como é que fala. Robertinho, Betinho Antunes. Ixo, Arisa. Gilmar, Robertinho. Vamos lá, então a gente traz, óbvio que a gente tem que entrar nesse assunto, por isso que a gente estava aqui comentando, muito importante o que o Igor acabou de dizer, mas a gente também traz conteúdo e informação para vocês. Então, vamos começar Como hoje. sempre, né? Como sempre, vamos começar hoje com uma agenda de lives, né? A começar pelas lives de hoje, né? A gente tem hoje, na segunda-feira, Christian Budu, às 19 horas no YouTube, Gabriel Moraes, às 20 horas no YouTube, e Laci Marinho, às 20 horas também no YouTube. Que eu ia comentar com vocês, tem o Instagram de um amigo meu que hoje está de aniversário, Victor Camarote, @Victor Camarote, e a partir das 9 horas da noite, ele vai estar fazendo uma liveversário, onde ele vai convidar vários cantores, artistas, durante algumas horas ali no Instagram dele. Então, se vocês puderem ir lá assistir, enfim, @Victor, com C, Camarote. A partir das 21 horas, ele vai ter vários convidados nessa liveversário. Achei chique, liveversário, novo método de comemorar. Eu vou ter que preparar a minha, né? Porque a gente vai chegar a julho e a gente ainda vai estar nisso. Agora falta um mês. Que dia que é de julho? Dia 4 de julho é meu aniversário, falta um mês. Acho que estaremos nessa ainda. Torcer pro meu, que em novembro a gente poder, né, se reunir e tal. Tomara. É verdade. Por isso, fique em casa quem puder, né, gente? Para o quanto antes a gente poder voltar a se reunir, se beijar, se abraçar. Enfim, dividir um drink, né, gente? Que é bom. Um brinde. Você tá bebendo alguma coisa? Você tá bebendo? Eu tô tomando meu café, né? Um brinde aqui. Aê! Amanhã também às 9 horas tem a live do Thiago York, viu? Para quem gosta, olha, tem a live do Thiago York. Inclusive, ô Diego, em contrapartida, né? Não, a live do Thiago York é na quarta-feira, às 21, não? Isso, na quarta, dia 3, exato. Que você ia, furei a pauta que você ia falar isso na quarta, é isso? Não. É porque eu fui ver se no site que eu tava pegando não tinha. Não, tava errado. Estava certo. Aí que eu fui ver que tem Felipe Cato na quarta também, né? Em contrapartida das lives que estão acontecendo e tal, amanhã está programado um protesto antirracista no mundo da música. Eles estão chamando de blackout nessa terça-feira. Então, rádios americanas e aplicativos como o Spotify terão transmissões interrompidas para chamar atenção à morte brutal de cidadãos negros pela polícia. Então, um movimento gigantesco de rádios, inclusive os aplicativos Spotify, não sei se a Apple Music também, mas com apoio de grandes gravadoras, Capitol Records, Warner Music, Atlantic, estão nesse movimento também, que é uma forma aquela velha coisa, né, nova velha coisa, né, que a gente sempre fala sobre isso, que é ajude como puder, né, proteste como puder,
se tu não é negro, se tu não tá, ou se tu é negro, mas não tá nesse lugar de abuso de violência, enfim, que infelizmente acontece muito nas áreas pobres, né? Então, se a gente não está inserido diretamente nesse assunto, que a gente proteste como a gente puder. Então, grandes empresas, como isso também é uma forma de manifestar um repúdio à situação. Então, tudo é válido, né? Então, que bom que as empresas estão se movimentando. A polícia norte-americana também, de algumas cidades, alguns estados, estão apoiando os protestos. Então, que isso vire cada vez mais, que isso fique cada vez mais forte, até para reverberar aqui no Brasil também, né? A gente viu protestos essa semana que ainda tem a polícia agindo diferente de um lado e para o outro, né? Então, tudo que vier é bem-vindo, né? Em protesto. Não, até pegando um gancho no que você está falando, tem uma imagem emblemática desse final de semana, que foi a polícia de Miami, né? Se curvando dentro das manifestações contra esse ato violento, absurdo. Enfim, não tem palavras para dizer. Não só esse ato. E a gente fica. Uma coisa eu estava falando com a minha família ontem, só vou falar isso e a gente vai para a leitura. A gente também fica olhando muito lá para fora, né? E eu acho que tem que olhar, ainda mais nesse momento, sobre tudo que está acontecendo, né? O Trump está lá, trancado num bunker dentro da Casa Branca, né? Mas, e realmente o racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Mas a gente não pode deixar de olhar para nós, a gente não pode deixar de olhar para o nosso país, né? O que aconteceu com aquele menino que estava dentro de casa há menos de uma semana atrás também foi uma coisa absurda. E também veio através da polícia, que tem que nos defender, ela não tem que nos matar. E é isso que a Mas gente tem que enquanto o começar menino a analisar essas que a coisas. polícia matou, o segurança do Sim, mercado, acho que foi no Rio de sim, Janeiro, que matou da mesma forma, né? O menino, sim, sim. esgoelando ele, enfim. Então, a Exatamente. gente é bom, nesse sentido é bom a gente olhar, bom, né? A gente olhar para uma situação assim lá fora para trazer de volta coisas que são muito deficientes aqui no nosso país ainda, né? Né, sem bitolar o olhar, por exemplo, olhando isso, a gente pode ver, a gente pode prestar mais atenção e cobrar e protestar como a nossa polícia no Brasil trata diferente os negros, os brancos e os ricos e os pobres, né? É, Não está só na questão da cor também. Então isso é bizarro. A gente teve ontem o vídeo, até apareceu no Fantástico, do empresário rico em Alphaville mandando o policial para PQP, diminuindo a polícia, chamando a policial de né? E nada acontece, né? Então também tem esse lado, né? Então é bom, serve para a gente olhar e reanalisar tudo e, enfim, e fazer algo para melhorar. exatamente. Vamos só dar um oi aqui para o povo que entrou e vamos para a leitura. A Annelise Felipe, está aqui, Rodrigo, Alice, a Karen, Fabinho, Roberto. Deixa eu ver quem mais aqui. olha o A minha Vitor, aqui mãe, recém-operado no Luciano, hospital. Felipe Argolo, seu lindo. O Anderson. Aí, ó. Aqui recém. Viu, Vitor? Vitor está Victor. recém-operado no hospital acompanhando a gente. Massa, Mas você Vitor, tá bem? espero que Tá esteja tudo tudo bem. certo? Boas vibrações aí para você, Victor. Vamos fazer então Axé. uma leitura e aí a gente retoma esse tema depois no final da leitura. O que a gente lê hoje? Vamos Para ler Cidade começar. dos Homens primeiro? Mas você pensa a mesma coisa que eu, a gente tem uma sintonia, uma A sinergia. sintonia bem diferenciada, né? Exatamente. Vamos lá. Cidade Cadê? dos Deixa eu. Homens. A gente vai fazer a gente fez um blend de algumas cenas do Eu Cidade adoro o dos Homens. blend, que agora é sempre feito, né? O blendzinho. Não, depois que você lançou o blend, meu amor, eu comecei a Não é virei uma gíria adepto, que cabe em tudo? virei adepto do blend. Ó, o John, o Neto Galvão, desculpa, Neto Galvão, eu engasguei na hora de falar o nome dele. Seu lindo. Ó,
Filme Cidade dos Homens, né? Se passa numa favela do Rio de Janeiro. Para quem não assistiu o filme, quem não assistiu, assista. É um dos clássicos do cinema nacional. Uhum. Eu vou fazer o personagem do Laranjinha, o Igor vai fazer o personagem do Acerola, e aí eu vou fazer o Síndico e o Nestor, e o Igor o Heraldo. Mas não vai ser como foi no Friends, aqui tá tudo dividido. Aquela zona. Aquela zona. Vamos começar então? Uhum. E aí? E aí? Esqueceu que dia é hoje? Movimento estranhão aí em cima, hein? Dia 3, porra. Esqueceu? Vão onde? Vamos lá ver. Eu faço o quê do Clayton? Ontem, dia 2, 2 mortos. Hoje, dia 3. 18 anos. Acerola. Parabéns pra você nessa data. Mas se faz hoje, daqui um mês sou eu. 18 anos. Já reparou que pobre, quando faz 18 anos, tira a carteira de trabalho? E playboy tira de motorista? A Cris engravidou na primeira vez. Já pensou nisso? E tome de pai desconhecido. 18 anos de vida, só comi uma mulher. A pessoa nunca mais se livra. Tá carimbado. Desconhecido. Já te falei da linda? Da maravilhosa? Da rainha, da deusa, da aparição, que toda madrugada cruza lá na minha guarita? Com a minha mãe não adianta. Não dá papo. Não sei o que meu pai fez com ela, viu? Pai, Laranjinha. Que mulher pai? Mulher, mulher! Só Só uma uma mulher. mulher. Ainda por cima, minha mulher. Que herança eu vou deixar pro Clayton? Tá por aí. Ele pode passar do meu lado, eu posso esbarrar nele e eu nem vou saber. Parada de paz eu desencanei faz tempo. Não consigo. Não consigo. Condomínio das Mansões Guarita Dia. O segurança do turno do dia, um rapaz branco, alto e careca, sacode a cerola, que dorme todo enroladinho no chão da guarita. A cerola vai reclamar quando topa com o síndico, olhando para ele. Engole os impropérios que tem na ponta da língua e manda um... Bom dia. Ontem você chegou tarde de novo. A guarita fica escancarada. O segurança do turno do dia assume seu posto. Porra, estourou uma guerra no morro que eu moro, porra. Você tem seus problemas, eu tenho os meus. Porra, mas foi uma guerra. Dava tudo no jornal, porra. Guerra mesmo. A administradora vai fazer suas contas. Morro da Sinuca, venda do Nestor Dia. Nestor, apavorado, puxa a cerola para dentro da venda e cerra o portão. O interior da venda está um caos. Prateleiras vazias, mercadorias no chão, tudo arrebentado. Clayton brinca alegre, em meio à confusão. Nestor, o Clayton.
O Clayton. É por pouco tempo, porra, só até eu. Você tá jurado de morte, meu irmão. Quê? Nefasto tá te caçando. Olha o que eles fizeram aqui. Olha só. Tá vendo lá? Olha as marcas de bala no porão. No portão também. Jurei que você não voltava. Disseram que você teve juízo de fugir? Eu não fugi, não, porra. Eu fui trabalhar, caralho. Pra ele, você tá com madrugadão. Lá no Careca. Porra, eu não sabia nem que o Madrugadão tava vivo, porra. E já mandou dizer que vai voltar. Esse inferno não vai acabar nunca, viu, Acerola? Nunca. Prédio de Heraldo, escadas, noite. Laranjinha tenta se orientar pelas escadas. Acha a porta do pai. Vem música lá de dentro. Laranjinha toca a campainha. Leva um choque doído. Heraldo entreabre a porta. Sua campainha tá em curto. Cadê aquele outro que anda com você? O Acerola? Não sei. Foi cada um para um lado. Sabe mexer com isso? Ficou sabendo da parada lá no Sinuca? Deu na rádio. Foi pesado. O chefe que tocaram de lá era meu primo. É meu primo, né? Tá vivo ele. Conseguiu fugir, mas sujou geral pra gente. Pra todo mundo que é parente dele. Filho da Sheila? Quê? Teu primo. Sua mãe não tem outra irmã, tem? O senhor conhece a minha tia Sheila? Eu dei uma namoradinha nela. O senhor namorou a irmã da mamãe? O que tem? O que tem? Nunca namorou duas irmãs? Não ao mesmo tempo. Uma de cada vez. Ela não me contou isso. Ah, não deve lembrar. A Sheila namorava todo mundo. A tia Sheila? Ainda é bonita ela. Entendi. Quem foi que entrou no lugar do teu primo? Um cara chamado Nefasto. Que era à frente dele. Mó traíra. Traíra? Muito traíra, mas já já ele cai. Traíra nunca tem vida longa. De vez em quando um escapa, né? Bom, obrigado. Ok? Será que eu podia... Não dá, moleque. Não dá. Moram outras pessoas aí. Não tem nem onde. Só uma noite. Não dá. Não tem como, moleque. Vai. Tem que ter rumo. Boa, hein? Cidade dos Tudo bom. Homens é um filme foda. Um clássico, né? Um clássico do cinema nacional. E é muito louco porque ele demonstra uma realidade que a gente, às vezes, ou fecha os olhos ou não quer ver, e ela está estampada na nossa cara
diariamente, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui, Uhum. deixa eu só dar um oi. A Ari, a Andréia Matar tá aqui, a Bia, a Alana, Bianca, o Gui, o Bia. Leandro, Mi, o Digo tá aqui, Renato Vincheviski, Márcia, Como é que é, Renato? O quê? Vincheviski. Vincheviski. Deixa eu falar outro sobrenome do Renato. Vinquevitz. Um dia eu aprendo. Um dia eu aprendo. Mas falando um oi para todo mundo, que bom que vocês estão aqui. Hoje o pessoal tá meio quietinho, não tá comentando nada. Eles entraram, Hoje a galera tá tensa. Tá mas eu tensa. entendo, eu entendo. Mas é interessante esse filme, esse é um das primeiras leituras que a gente está fazendo, a gente já vai para as outras, mas é interessante porque demonstra uma realidade que acontece no Brasil todo e a gente às vezes tapa os olhos e não quer enxergar, né? Uma realidade onde o negro na favela, ele infelizmente é tido só como bandido, a sociedade e a polícia o vê apenas como bandido, o vê como traficante, o vê como, enfim, como bandido, né? E aí esse filme, O Cidade dos Homens, ele relata a vida de dois jovens adolescentes que não têm envolvimento com o tráfico, apesar de morar na favela, e que almejam sim ter uma vida melhor. E aí a própria polícia e os próprios conflitos que ocorrem na favela vão direcionando eles para uma outra vida, né? Aí tem, óbvio, o Acerola, que tem o Clayton, que é o filhinho dele, que tem lá 2 aninhos, que ele já aparece com o Clayton no início do filme, né? E o Laranjinha, que está aí nessa busca incansável pelo pai. E aí é muito louco, porque quando os dois acabam ficando necessitados, como o Acerola, quando perde o emprego, e está lá pedindo para dormir na guarita e tudo mais, e o síndico do prédio não deixa, e ele vai fazer o pedido pro Nestor, também não rola e fica sabendo do que está acontecendo, a vida dele começa a dar uma mudada e as pessoas não o ajudam. É uma pessoa é um menino que tinha tudo para ir para o caminho do bem, né? E o Laranjinha é a mesma coisa. O Laranjinha, quando procura, poxa, essa cena é muito louca. Ele fica o filme inteiro atrás do pai, e aí ele encontra o pai quase no final do filme. Tá bom, André. Quase no final do filme, ele encontra o pai e esse pai não tá nem aí para ele. Esse pai namorou a mãe, namorou a irmã da mãe, não dá atenção nenhuma. Ele olha pro pai meio que tipo querendo pedir para ficar na casa do pai, porque ele também tá sem lugar para ir, porque estourou essa porradaria, essa bomba, como a gente tá vendo. A gente trouxe isso também porque é o que tá acontecendo hoje lá fora, né? E o pai diz não, se esquiva, né? Então, muito fácil também esse lugar também, que também é outra coisa que precisa ser modificada, que é o lugar que o homem hétero, cisgênero, abusa, né? Da mulher e depois tive um filho, dane-se, ela que cuide, ela que trate, ela que é um outro lugar que vai também. Enfim, pode falar aí, Igor. E uma coisa interessante que mostra esse filme também, que inclusive mostra de outra realidade, mas o mesmo viés que a gente vai ler no Green Book, mostra também naquela leitura que a gente fez breve, uma leiturinha surpresa que a gente que é exatamente a questão de pertencer, né? Então, assim, é muito difícil porque existe essa questão de pertencer. O negro, o pobre, né? Então, o negro na favela, ele é rotulado como bandido, como Sim, ferramenta do tráfico, como ferramenta da criminalidade que existe em qualquer lugar, não só na favela. sim, Ao mesmo tempo, isso isso é rotulado de uma forma que o negro, por exemplo, pobre, que mora na favela, que estuda, que não frequenta a criminalidade, também ele é colocado, ele é usado e pressionado pelos traficantes, né? Ou seja, em que lugar, em que lugar que ele se encaixa, né? Porque ele está ali, morando na favela, ele já é rotulado. Se ele não faz parte do crime,
os chefes do tráfico, do crime, também querem envolver ele no crime. Ou seja, se ele não pertence ao crime, também ele não serve para eles. Ou seja, é uma questão de pertencimento que não acontece. Ao mesmo tempo que o negro está na escola, onde tem mais brancos do que negro, ele não pertence àquilo ali, porque ele vai sofrer, com certeza, algum tipo de racismo, de exclusão e tal. Então é uma questão de pertencimento que esse filme também mostra, é uma questão de pertencimento que o Green Book mostra, porque no Green Book o negro ele é um pianista extremamente chique e gosta das coisas e tal, ou seja, ele não é aceito nos lugares onde ele toca, porque ele é um negro, mas ele só toca e volta a ser um crioulo de merda, como eles são falados no filme, mas o povo dele também não reconhece ele porque ele é um pianista. Ou seja, Ele tudo, sofre tudo envolve dos dois a questão lados. de pertencimento, né? Que é uma coisa que a gente precisa discutir muito, assim, né? Claro que a raiz é o racismo, mas isso é um conflito muito grande também que é enfrentado, né? Questão de Sim. pertencer, né? Na peça, como a gente viu na leitura, o meu personagem chamado Cota, o solo dele, da música, terminava com a frase: eu só queria ser de algum lugar, eu só queria pertencer a algum lugar. Porque ele chegou na faculdade e viu que os direitos humanos só tinha quem tinha dinheiro para ter. Então, é uma questão de pertencimento também, né, com a raiz do racismo. Isso é bem importante para a gente pensar sobre isso, né? Inclusive, antes da gente ir para a próxima leitura, eu quero indicar aqui o Instagram do Emílio Farias, que é um amigão, meu irmão, Sim, Emílio, lindo. ator de Porto Alegre, mora em São Paulo, estava fazendo o Novela do professor Yuri, SBT. professor de teatro em Aventuras de Poliana, no SBT, Uhum. e mora em São Paulo. Enfim, a gente se frequenta também em São Paulo, o povo. E ele postou um vídeo muito interessante, cara, que eu acho que foi ontem que ele postou, que são 3 filmes para entender essa tensão racial que os Estados Unidos e o mundo está vivendo. Então ele indica ali o documentário, o filme Malcolm X, né, Malcolm X, que é bem interessante, o filme com Denzel Washington, que é também baseado em fatos reais, é uma biografia, na verdade, do, do Malcolm, né, o líder. O filme Selma, Uma Luta pela Igualdade, também ele fala um pouco sobre isso, o que esse filme pode trazer de reflexão para a gente entender esse momento que o mundo está vivendo, e um documentário chamado 13ª Emenda, que conta um pouco sobre a emenda da Constituição americana que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, que é a nossa Lei Áurea aqui. A diferença é que a nossa Lei Áurea foi instaurada 25 anos depois da americana. Então, é um documentário que nos ensina muito basicamente não, profundamente, mas de uma forma didática e uma linguagem básica, fácil de entender, da onde vem tudo isso, né? Como isso vem ao longo dos anos. Então é bem interessante, indico vocês a visitarem o @Emílio_Farias e assistirem o último vídeo que ele postou no IGTV. Eu Não, também entrem lá, o Emílio posta umas tem no coisas meu bem stories. legais. O Emílio posta umas coisas bem legais. E assim, gente, só para quem entrou, para quem continua aqui, a gente vai fazer agora a leitura. O que a gente vai ler? Olhos que Condenam ou Green Book? Vamos de Olhos que Condenam? Perfeito. E aí a gente vai ler agora Olhos que Condenam, mas só para vocês saberem, a nossa live é sobre arte, sobre cultura, e a gente traz essas informações para vocês, mas a gente não pode ficar alheio a tudo que está acontecendo no mundo, as coisas, as atrocidades e as coisas horríveis que a gente está vendo, né? Onde a gente está no meio de uma pandemia e existem aí manifestações necessárias em prol de uma causa que não deveria ser mais discutida. A gente está em pleno século XXI, você discutir raça, você discutir gênero, você discutir sexo, são coisas ultrapassadíssimas. A gente não tinha mais que estar tendo esse debate, a gente tinha que estar achando nesse momento soluções e criando leis para
fortalecer essas causas e não debatê-las e não ter que defendê-las. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, e até me excluo um pouco do poder de fala, por sim, eu sou um homem branco, cis, nananã, mas, e até peço perdão por estar falando, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar isso, não dá mais, a gente está no pleno século XXI e essas coisas não são mais aceitáveis. A gente não pode pegar e baixar a cabeça, a gente não pode pegar e ver um menino se passa, é absurdo isso, mas se passa na rua um cara branco e um cara negro, e tem um policial, a polícia vai abordar esse negro. Se acontecer algum roubo, ela não vai abordar o branco, ela vai revistar o negro, ela não vai revistar o branco. Isso não pode mais acontecer. Por quê? Por que vai revistar? Às vezes a pessoa nem fez nada. Às vezes o branco foi lá e fez. Isso não tem mais que acontecer, isso não pode mais acontecer. As pessoas não podem mais morrer por conta da cor da sua pele. Assim, uma pessoa também não pode mais morrer se ela é homem e gosta de outro homem. Isso não pode mais acontecer. Mas isso é cultura também, né, Diego? O que a gente está falando aqui, falando sobre, fazendo essas três leituras, né? A gente já leu Cidade dos Homens, para quem chegou agora, Cidade dos Homens a gente acabou de ler, e vamos ler agora Olhos que Condenam e Green Book. São livros, a gente falou aqui do Emílio, que indicou Selma, a 13ª Emenda, etc e tal. A cultura é isso, né? A cultura tem esse papel de colocar coisas para vocês assistirem, para vocês pensarem, colocar questões na mesa para serem discutidas, né? Então, por isso que encaixa, né? Tudo que acontece no mundo a gente pode entrar aqui na live, falar, discutir, brincar, porque cultura é isso, cultura é fazer pensar, fazer refletir, jogar na mesa e pra gente, porque e cultura também é olhar para o que está acontecendo, né? Olhar para o passado, nós, como artistas, nós erros, temos o dever tudo de passar a informação, né? Nós, como artistas, nós temos o dever de passar a informação. Exato. Vamos lá, então, para o Olhos que Condenam? Vamos, por favor, seu lindo. Gente, Olhos que Condenam, assistam, tá? Quem não assistiu, é uma minissérie rápida de 4 episódios no Netflix, premiadíssima, de uma história real, de jovens negros, 4 jovens negros, se eu não me engano, que foram condenados à prisão nos Estados Unidos por agredir e estuprar uma mulher no Central Park, uma ciclista. Então, isso é uma história real, porque os depoimentos foram maquiados na época pela polícia e, enfim, é uma história real que uma coisa muito legal, porque em todas as premiações que eu assisti no final do ano, que eles ganharam coisas, prêmios, inclusive a melhor atora, acho que ganhou todos, de um ator lá, enfim, faz lindamente o papel. Em todas as premiações estavam os negros reais da história, lá comemorando as conquistas, porque eles sim ficaram presos anos injustamente. Então, a quem não assistiu, assiste, é bem legal de assistir, faz a gente refletir muito, mexe com a gente, mas é uma baita obra, assistam mesmo. Tá bueno? E a gente vai fazer um blendzinho, né? A gente fez um blendzinho com a personagem Nancy Ryan, o detetive, e depois a Nancy com a Linda, que são peças aí desse processo. A Nancy, ela recebe o processo de novo porque o verdadeiro autor do crime, que é uma pessoa só e não 4 negros, é um branco, está preso na mesma cadeia de um deles, e ele resolve, depois de anos, assumir o crime. E aí a Nancy, ela pega o processo de volta e começa a desmembrar isso, e o detetive e a Linda são parte da manipulação dos depoimentos, enfim, e aí tem esses diálogos que eles ainda se recusam a dar o braço a torcer para os negros, né, inocentes. Eu vou fazer a Nancy. A Sandra mentira, né? A minha joia. O Ari pegou e falou: racismo não tem justificativa e não é aceitável. O Xingu falou: e se o cara for gordinho, vocês amam igual
Amamos de qualquer jeito. Gordofobia também é preconceito. Também não pode acontecer. Mas a gente Vi está falando de uma coisa fantástico esse histórica, momento. né? A gente está falando sério de uma coisa histórica, de uma coisa enraizada, né? A gordofobia também é crime, mas o que a gente está vivendo hoje é uma coisa enraizada de anos, Não, eu sei, que mas de o Xingu privilégio e estava tal. E o Xingu gordo, magro, a gente ama ele de qualquer jeito, de né? qualquer Eu forma. O Xingu estava já vi o Xingu brincando, trazendo um emagrecer e o pouco meu mais amor de continuou. Tava trazendo um pouco mais de leveza para cá. Vamos fazer, então você faz a Nancy, é isso? Isso. Eu faço o Você faz o detetive. detetive e a Linda, que são cenas separadas. Tá bom, Quer fazer em vamos lá. inglês? Vai, aquele que cara coloca do nada. Vamos lá. Vamos lá. O verdadeiro agressor andava pelo parque com o Walkman dela e coberto de sangue. Nenhum policial que procurava pelas crianças o pegou. Pode acreditar? É, é o que ele diz, né? Sim, é o que disse a nós. Você está dizendo que realmente acredita que ainda isso é uma invenção? Quer saber? A prisão é entediante, sabe? Esse povo inventa merda só para ganhar atenção. Trisha Meili foi estuprada em abril de 1989. Você se lembrará de que naquele verão ocorreu uma série de estupros que aterrorizaram a cidade. 4. Matias Reyes foi preso em agosto de 1989. Ele confessou imediatamente. Esse caso e o caso da corredora tiveram o mesmo juiz, a mesma promotora e o mesmo detetive. Você. E você nunca percebeu que o modo de operar era idêntico? Ninguém perguntou a ele sobre a corredora. Se tivessem perguntado, ele teria admitido. Em vez disso, deixou que os depoimentos dos garotos fossem aceitos. Apesar de não saberem detalhes locais, apesar de os rastros e a linha do tempo não serem compatíveis, nada bateu. Considerei que eram verdadeiros. Você os forçou a depor após 42 horas de interrogação, de interrogatório e coação, sem comida, pausas para usar o banheiro, sem a supervisão dos pais. A Techno Raid foi universalmente rejeitada. Isso é verdade para você? Isso é a verdade? Olha só, eu não sei que merda é essa de Technarrate, tudo bem? Sei o que me ensinaram. Sei o que pediram para que eu fizesse. E eu fiz. Eles sabiam de algo. Você não confessa algo que desconhece. Eles sabiam de algo. Eles se colocaram lá e sofreram as consequências. O cara que confessou é o sexto. Nós o deixamos passar. Tá bem? Que merda! Por que acha que o Wiz e Matias Reis discutiram há tantos anos? Hein? O que você acha? Brigaram por causa disso? Discutiram sobre quem levaria a culpa? A única razão de Rice abrir o bico agora é porque ele quer uma cela melhor. Quer as regalias da atenção e você, querida, tá dando atenção a ele. Olha só. Não deixa esses animais te enganarem. Corta para Nancy, Linda. Fiquei surpresa com esse convite. Fiquei surpreso em fazê-la. Estou aqui como cortesia. Cortesia é a última coisa pela qual você veio, né? Tá aqui pra se gabar. Mas não importa. Você só identificou o sexto estuprador.
Sempre disse que poderia haver mais. Você disse isso para encobrir. Pois sabia que coagiu esses garotos a dizer a dizer o que disseram. Eles falaram voluntariamente. Eles confessaram. Realmente, eu acho que você já se convenceu disso. Não importa o que você acha, tá? Um relatório da polícia sairá dentro de alguns dias e manterá a culpa dos 5. Dos 5, Rice simplesmente é o único que conseguiu escapar. É um relatório de 43 páginas, elaborado por 3 advogados apontados pelo comissário. É a polícia investigando a si mesma. Linda, nós analisamos as gravações da confissão. Reconstituímos os eventos daquela noite minuto por minuto. Eu sei o que foi feito. Você não sabe de nada. Sabemos que o DNA é de Rice. O DNA estava em toda a peça de roupa e a amostra física que tínhamos dela sob as unhas quando se defendeu. O sangue que estava nela era dele. Foi ele. Apenas ele. Bem, isso simplesmente comprova que Rice fazia parte do grupo. Ficou por mais tempo quando os outros foram embora. Final Jeopardy? Likely to Die? E Coldhead. E o mais recente? The Dead House. Enquanto escrevia romances policiais, Kevin, Andrew, Yusef, Raymond e Corey cumpriam pena por o crime que não cometeram. Eu supervisionei. Enquanto mais de 30 detetives fizeram uma brilhante investigação, fizemos justiça por uma mulher que foi abusada da forma mais terrível. Fizemos justiça por uma mulher que foi usada e descartada como lixo. Aqueles garotos fizeram isso, Nancy. Ajudamos a garantir que recebessem o que mereciam. E nem pense que vou ficar sem dormir por causa disso, tá? Que pena que você tá sem dormir. E obrigada por comprar os livros. Bom proveito. Baita cena, baita blend. Baita cena esse blendzão, hein? Quanto tempo a gente Ó, tem de vamos. live? Eu acho que A gente tem 40, a gente tem mais 10 minutos. Vamos direto para a leitura do Green Book, que é maravilhosa. Vamos, E um aí beijo depois para a gente faz todo o mundo que está encerramento. entrando aqui. A gente já fala com vocês. Agora a gente vai ler Green Book. Vamos abrir aqui. É o Tony Lip e o Shirley. Shirley. É, você faz o Tony, eu faço o Shirley. Beleza. Quem já viu o Green Book aí vai dizendo, viu? Filme maravilhoso que vale muito a pena ver pelas atuações, pela Dá uma história noção real. da cena aí. Dá uma noção da cena. Essa cena eu acho que é um blend também, ou não? Deixa eu só arrastar aqui pro Essa é fim. curtinha, é boa. Rapidinho. Não. Não é um blend. A Sandra viu Bom, o tudo Tony. já. Hã? A Sandra viu tudo já. Ela viu o Green Book e viu os olhos que Né? contam. Culpa, né? Respeita, né? Respeita a Sandra. O Tony é o motorista do Shirley, que é o pianista. E eles. E o Tony, ele é um italiano, que ele briga, enfim. E ele agride um policial, porque eles são parados na rua. O policial manda eles encostarem, tá chovendo, e o Tony, motorista, sai do carro e tem o Shirley, que é negro, tá atrás, né? E ele fala, não, ele é meu chefe e tal, não sei o quê. E aí tem o policial vê que é um negro, manda
sair do carro também, aponta a arma, ameaça e tal, e chama de negro e tal, tem uma discussão, e o Tony agride um policial, porque ele toma as dores. E o Tony é um italiano pobre e tal. Então ele também tem um pouco desse ranço. Ele agride o policial, os dois são presos. E aí eles na cadeia vão perder o último show da turnê do Shirley. E aí eles presos. E aí é linda essa cena que eles estão atrás das grades e o Shirley ele tá ali, com o seu terno. E educadamente, como sempre, ele fala assim: bom, eu sei porque o meu amigo está preso, mas qual é exatamente a acusação que eu estou levando? E aí os policiais ali do plantão começam a ser escrotos e tal, não sei o que. E ele fala assim: eu tenho direito a uma ligação para um advogado, eu quero um advogado. E aí, depois de insistir, eles dão a ligação para ele e ele liga para o procurador-geral dos Estados Unidos, que é negro e luta por essas causas e tal. E o procurador-geral, na hora, liga e manda soltar ele. E aí desencadeia essa discussão, porque o Tony acha incrível que ele é amigo do procurador-geral e tal, e que o procurador-geral mandou soltar eles e tal, um privilégio. E o Shirley, que é totalmente correto, tá pé da vida porque ele usou dessa manobra e por toda a situação que desencadeou, né? E aí começa a cena. Vá. Eles estão no carro, tá? Bob Kennedy acaba de salvar a nossa pele. Nossa Senhora, não é incrível? Não é incrível. De jeito nenhum. É humilhante. Do que tá falando? Estávamos ferrados, agora não estamos mais ferrados. Eu acabei de botar o procurador-geral dos Estados Unidos em uma posição desconfortável. E daí? É para isso que esse cara é pago. O que mais ele tem para fazer, hein? Aquele homem, o irmão dele, estão tentando mudar a história desse país. É isso que ele tem mais a fazer. Agora ele pensa que eu sou algum tipo de... Ligar de uma cadeia caipira no meio do pântano pedindo que atenue a acusação de agressão? Quem faz isso? Lixo é quem faz. Não deveria ter batido nele. Gostei de como ele te tratou, fazendo você ficar na chuva. Por favor. Bateu nele por causa do que ele te chamou. Eu tenho aturado aquele papo a minha vida toda. Você poderia aturar ao menos por uma noite. Não posso me zangar com o que ele dizia porque não sou negro? Eu sou mais negro do que você. Como é que é? Você não sabe nada sobre a sua própria gente. O que comem, como falam, como vivem. Você nem sabe quem é Little Richard. Então saber quem é Little Richard torna você mais negro do que eu. Tony, eu realmente queria que às vezes você se ouvisse. Talvez você não falaria tanta besteira. Bobagem. Sei exatamente quem sou. Sou o cara que viveu na mesma vizinhança no Bronx a vida toda. Como minha mãe, com meu pai, meu irmão e agora com minha mulher e filhos. É isso aí. É quem eu sou. Sou o babaca que tem que se virar todo maldito dia para botar comida na mesa. E você? O senhor figurão? Vive no topo de um castelo, viajando pelo mundo, dando conselhos para ricos. Eu vivo nas ruas. Você se senta em um trono. Então, sim, meu mundo é muito mais negro do que o seu. Encoste o carro. Quê? Encoste o carro. Não vou encostar. Pare o carro, Tony. É você, tá invertido aí. O que foi? O que tá fazendo? Doutor, que merda você tá fazendo? Doutor, volte pro carro! Doutor! Sim! Eu vivo num castelo, Tony, sozinho. E brancos ricos me pagam para tocar aquele piano porque isso faz com que se sintam mais cultos. Mas sim, assim que eu deixo aquele palco, eu volto a ser apenas mais um crioulo para eles. Porque essa é a verdadeira cultura deles.
E eu sofro sozinho porque eu não sou aceito pela minha própria gente. Porque também não sou como eles. Então, se eu não sou preto o bastante, nem sou branco ou homem o bastante, então me diga, Tony, quem eu sou? Hein? Preciso dormir um pouco. Vamos. Tá bem? Pararei no próximo lugar que virmos e te levarei escondido para o meu quarto. Não. Não, não. Eu me recuso a ficar em um lugar em que eu não sou bem-vindo. Beleza. Tudo bem. Quatro. Caralho, é muito foda. Esses dois textos são muito foda. Acho que a gente tem aí 2 ou 3 minutos, né? Me diz aí. Cinco. Quatro. 4. É muito foda. Os dois textos são muito foda. São duas realidades completamente diferentes. Essa cena quando o Tony fala que ele é muito mais negro do que o Shirley é muito foda. É muito foda. É muito foda. Porque por mais que você viva no Bronx, como ele fala, por mais que tudo isso, você nunca vai saber. Por mais que você tenha uma realidade muito parecida, você, enquanto branco, nunca vai saber o que é ser negro de fato. Exato, e é isso que o filme mostra, porque Essa cena é um a soco no estômago. cena mais impactante vai vir depois ainda. Não, todas as cenas são impactantes nesse filme, Sim. mas tem todo esse discurso do motorista branco, do Tony, do italiano, mas o passar na pele, ele não sabe o que é ser negro. Porque ele fica nos Não, hotéis melhores do que o pianista, porque tem os hotéis para negros, que são os muquifos. É, ele pode entrar nos jantares das pessoas que vão ouvir o Shirley tocar, né? Ou seja, a banda, os três que tocam, os dois que tocam com o Shirley e o motorista podem jantar ali junto com os brancos, o buffet principal, e o Shirley não pode, né? Sendo que ele é o pianista, mas ele sim. é negro. Então é muito legal tu ver esse soco, tu leva um soco mesmo, né? Porque o que ele fala não deixa de estar certo, Tony, mas tem aquela coisa, tu nunca vai saber o que realmente é, né? É muito louco isso. Não, não tem mesmo. E é aquilo. Por mais que a gente tem todo o direito, nós brancos, nós temos todos os direitos de defender a causa e temos que defender, temos que estar, acho que todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Mas o poder de fala é dos negros, não é nosso. A gente pode até defender, a gente pode até se colocar no lugar, falar, mas esse tipo de fala, que nem o Tony fala ali, foda-se se você mora no Bronx, você nunca vai saber o que é ser negro na pele, né? E no E o mais outro, e interessante no é que o outro filme é filme, nisso. no Olhos que Condenam, a mesma coisa. É muito louco isso da Nancy, que a gente não falou nada do Olhos que Condenam, da Nancy, do policial, tanto a policial, o detetive, quanto a Linda, tentando fazer com que a pessoa que está querendo investigar e querendo provar que aquilo é mentira, que ela cague, porque todo mundo já foi comprado ali, todo mundo já fez, e foda-se, é negro mesmo, vai ser preso, vai pagar na Não, e cadeia. aí eles sendo expostos como culpados de maquiar depoimento, enfim, dessa coisa toda sair por baixo na história para eles, brancos, maravilhosos, isso é inadmissível, né? Mas, assim, um negócio muito interessante do Green Book é essa relação deles. É bonito de ver, além da linha principal ali do filme, da história real, ver a relação desses dois caras, porque isso é exatamente a realidade de como o negro, já cansado de apanhar, como ele se relaciona com um branco que compra as brigas dele e o jeito desse branco comprar essa briga. Então tem todo um desembaraço ali, uma coisa que vai se alinhando nessa relação dos dois que é muito bonito de ver. Enfim, estamos acabando, temos 30 segundos, Diego! Pessoal, beijo. Nos vemos quarta-feira, às 17 horas. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Hoje, às 21 horas, Victor Camarote. Às 20h30, Maria Zilda. Falem lá.
É isso. Obrigado, gente. Todo mundo que assistiu. Assistam os filmes. Quem não assistiu, vão correndo assistir. Cidade dos Homens tem no Telecine Play. Os outros aí tem Netflix e tal. E semana que vem não, quarta-feira tem mais. E eu trago os lançamentos da Netflix.